A gente está dando continuidade, então, a uma série de pregações que serão feitas ainda, né? Aqui no Gol. Então, semana passada a gente viu o Felipe pregando no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. Agora eu vou pregar no capítulo 2, falando especificamente do derramar do Espírito Santo mesmo. Então, a gente está no episódio que é chamado de Pentecostes. Nesse episódio, a gente vai ver a pregação de Pedro. Pedro vai ter uma chave virada na vida dele nesse dia. E é impressionante a transformação de um Pedro anterior ao Pentecostes e posterior ao Pentecostes. Tipo assim, você já viu uma vida ser transformada? Assim, transformada mesmo radicalmente? Alguém que vivia num extremo, num polo lá, uma vida totalmente ruim, de repente ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e ter uma vida santificada. Então, eu conheço a história de um homem, vocês sabem, né? Eu repito isso e insisto que vocês saibam disso, que eu trabalhei em presídios, dando aula para presos. Então, no sistema fechado, né? No sistema carcerário fechado, e dei aula para pessoas que eram traficantes, assim, famosos, entre aspas, conhecidos e tal, nesse mundo, né? No mundo da criminalidade. Então, eu conheci a história de um homem que era o segundo homem dentro de uma facção criminosa. Então, pensa aí na facção criminosa mais famosa do Rio de Janeiro e uma das mais famosas do Brasil. Eu conheci a história desse cara, que era o segundo naquela hierarquia da facção, né? E esse cara, um dia, se converte ao Evangelho de Jesus. E as pessoas o veem depois, né, que ele cumpre praticamente 30 anos de prisão, o veem do lado de fora pregando o Evangelho, vivendo uma vida santa, até que ele é assassinado. A gente testemunhou da transformação de vida desse cara. Você já viu alguém mudar nesse sentido? Eu conheço a minha própria história. Então, apesar, né, de não ter sido um traficante de drogas, nada disso, eu sei qual era o meu coração antes de conhecer Jesus Cristo e sei aquilo que o Espírito Santo fez, como mudou radicalmente a minha vida no dia em que Jesus me encontra e o Espírito Santo se derrama sobre mim. Então eu sei o quanto a minha vida se transformou. A sua vida já mudou nesse sentido, assim, radicalmente pela atuação do Espírito Santo? Eu conheço, eu não vou dizer os nomes, mas conheço diversas pessoas que estão nesse auditório aqui, cujas vidas foram transformadas radicalmente. Radicalmente. Uma chave virou, uma chave dentro do coração, o Espírito Santo se derrama, e aí, a partir desse momento, tudo se faz novo, uma nova criatura se levanta, uma pessoa que foi nascida da carne, agora é nascida do Espírito, e começa a viver por esse Espírito Santo. Tem vontade de ser santo, tem vontade de orar, e essa vontade permanece no coração, de ler a Escritura, de fazer aquilo que é a vontade de Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu na vida desses apóstolos aqui nesse momento. Saca só, olha o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo já pregou o Evangelho, Jesus fez todos os sinais que ele deveria fazer segundo as Escrituras. Jesus sofre extrema oposição a essa pregação em Jerusalém, é o que a gente, né, comemora nesses dias da Páscoa. Já em Jerusalém, no final do seu ministério, talvez segunda ou terceira vez em Jerusalém, Jesus vai ser preso, traído por um dos seus discípulos, Jesus vai ser torturado, Jesus vai ser morto na cruz, numa morte que é terrível, assim, numa escala de 0 a 10, de uma morte terrível, certamente está no 10, no topo dessa escala. Jesus ressuscita ao terceiro dia, é o que a gente vai comemorar amanhã. Por conta da ressurreição de Jesus, a gente faz os nossos cultos aos domingos, beleza? A igreja toda se reúne domingo, porque Jesus ressuscitou num domingo. Então a gente já passou por esses episódios, a gente crê em tudo isso que aconteceu. Só que uma ordem foi dada por Jesus para os seus discípulos, que é: olha só, vocês têm que ficar em Jerusalém
até que o Espírito Santo se derrame sobre vocês, vocês recebam essa autoridade para pregar. E aí primeiro eles vão pregar em Jerusalém, é o que vai acontecer aqui, é o capítulo de hoje, beleza? Nessa série grandona que a gente está vendo, o capítulo de hoje é a pregação em Jerusalém. Depois você vai ter a pregação pela Judéia, Samaria e confins da terra, e a gente vai ter os próximos capítulos. Todo mundo entendeu o que está rolando até aqui? Jesus já veio, Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou ao terceiro dia, agora os discípulos estão reunidos, esperando pela promessa de Jesus. Jesus diz que não deixaria os seus discípulos sozinhos, mas enviaria aquele que ele chamaria de Consolador, de Auxiliador, aquele que falaria ao lado dos discípulos, aquele que ajudaria os discípulos então a cumprirem a sua missão. Você vai perceber no início do livro dos Atos dos Apóstolos que os atos de Jesus Cristo permanecem agora na vida da igreja. Então aqui está escrito Atos dos Apóstolos, mas a gente poderia chamar esse livro de Atos do Espírito Santo, porque a obra de Jesus permanece agora na pessoa do Espírito Santo. Semana passada a gente falou aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, então se você quiser entender melhor quem é o Espírito Santo, você ouça a pregação da semana passada. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa com a qual a gente se relaciona. O Espírito Santo não é simplesmente uma força, o Espírito Santo tem sentimentos, intenções, e o Espírito Santo agora vai ser derramado sobre a igreja. Início do capítulo 2 aí está com o texto aberto, por favor. Atos capítulo 2. No início do capítulo 2 a gente vai ver que uma festa está acontecendo em Jerusalém. Essa festa é chamada de Pentecostes. Então depois da Páscoa, você tinha em menos de 2 meses uma festa nova acontecendo. Na Páscoa Jesus foi crucificado e ressuscita ao terceiro dia. E agora os discípulos estão reunidos no mesmo lugar. Possivelmente esses caras ficavam numa casa. A curiosidade desse texto é que provavelmente eles ficavam na casa de João Marcos, um dos discípulos de Jesus, um dos evangelistas, aquele cara que escreve o Evangelho de Marcos. Então esse cara tinha uma casa grande que recebia os discípulos de Jesus. A gente tem uma reunião com 120 pessoas aqui. É bacana que quando você lê o início desse texto, você percebe que eles não estão orando. Apesar do texto não dizer isso, você vai ver que no verso 2 eles estão assentados. O que acontece? Esse pessoal não sabia orar sentado, igual você está aí. Você consegue sentar e orar, não consegue? Ora aí só para você ver como é que dá. Beleza? Intercede pela minha vida, por favor. Tranquilo, você consegue sentar e orar. Esse pessoal não. Esse pessoal, como eles faziam parte de uma cultura, quando eles oravam, quando eles estavam num momento de culto a Deus, ou eles estavam ajoelhados, ou eles estavam de pé. Cara, olha que coisa interessante. O Espírito Santo prometido por Jesus, o Espírito Santo prometido pelo profeta Joel no Antigo Testamento, o Espírito Santo prometido vai ser derramado sobre a igreja de Jesus Cristo, mas a igreja não está numa reunião de oração. Isso significa então, que eu não devo estar numa reunião de oração? Não, não é nada disso. Isso significa que o Espírito Santo se derrama muitas vezes em momentos em que a gente não está esperando. Isso foi repentino. Então, tipo assim, com certeza essa galera aqui estava orando direto. Mas nesse momento específico, nesse momento em que acontece esse derramar do Espírito, eles não estavam orando. Como eles estavam assentados, eles poderiam estar conversando sobre as coisas de Deus, certamente, conversando sobre as coisas que Jesus Cristo fez, ou estavam até comendo, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Se Deus quiser aí, não é isso? A gente vai ser abençoado com a comida aí, 0,800 aí para geral. Vai ser bom demais. Essa galera aqui, então, estava assentada e repentinamente acontece algo inesperado. O que acontece? Apesar de Jesus Cristo ter prometido isso para eles, eles não sabiam exatamente o que ia rolar. De repente, eles ouvem um som. Então, não é um vento que sopra, beleza?
Então, não é uma ventania, não, é um som de vento forte. Então, não é um vento que chega sobre eles, mas eles ouvem um som de vento forte. Você já ouviu um som de vento forte alguma vez? Possivelmente, não é isso? Possivelmente. Você mora nessa área aqui, cara, que venta pra caramba. Eu morava numa cidade aqui ao lado. Rapaz, tem um mistério naquela cidade lá que não venta. É um calor insuportável e não venta. E aí você liga o ventilador, né? Parece que é o vento da fornalha que está vindo em cima de você. Cara, não ventou, mas eles ouviram aquele barulho de vento forte, e acontece no verso 4 um fenômeno em que eles veem algo como línguas de fogo, e essas línguas de fogo são depositadas sobre as cabeças daquelas pessoas. Então tem 120 pessoas aqui, o Espírito Santo se derrama sobre elas. Esse é o primeiro episódio, o episódio inaugural, e o maior de todos certamente. Você vai ver que no final, 3.000 pessoas, no final das contas, vão se converter nessa pregação que vai rolar. Um cara chamado Augustus Nicodemos, ele vai dizer o seguinte, que esse episódio é tão, assim, único na história, que a gente nem deveria chamar esse episódio de avivamento, porque depois você vai ver outros avivamentos acontecendo, mas esse aqui não é um avivamento, esse aqui é o Pentecostes, é tipo assim, o primeiro de todos. Quando foi a primeira vez que Filipinho pregou aqui, no Gol? Essa primeira vez só tem naquele dia, beleza? Depois ele repete as vezes que ele prega, mas a primeira vez é só naquele dia. Foi isso que aconteceu aqui em Pentecostes. É algo totalmente maior do que tudo que já aconteceu na história da igreja. Então o Espírito vai ser derramado, esse derramar é poderoso, as pessoas começam a falar. Então os irmãos, os discípulos de Jesus, os crentes, a galera que estava lá naquele lugar, e lembra, eu já tentei explicar isso para vocês, poxa, os discípulos de Jesus, principalmente os apóstolos, eles eram jovens como vocês. Aí recebe a bênção, irmãos. Beleza? Como nós, não é isso? Eles eram jovens como nós. Não, como nós não. Mais um pouquinho, jovens como eles. Os apóstolos, quando foram chamados, eles tinham, 16, 17, 20 anos. Então 3 anos se passaram, agora eles estão com 20, 21, 23 anos. E são as pessoas que vão se levantar cheias do Espírito Santo agora, para pregarem o Evangelho. A gente vai ver então, que eles começam a falar, e acontece um fenômeno, por conta da atuação do Espírito Santo, algo extraordinário. Nesse derramar do Espírito, você vai entender também que é como assim, antes, muitas pessoas já tinham recebido o Espírito Santo. Então você vai ver Natanael recebendo o Espírito Santo, Ana recebendo o Espírito Santo, você vai ver o próprio João Batista recebendo o Espírito Santo, falando, cheio do Espírito Santo. Só que aqui o Espírito Santo vai se derramar sobre a vida de muitas pessoas, e esse vai ser um sinal de que o Espírito Santo vai se derramar agora sobre toda a carne, sobre todos os povos. É claro que não são todas as pessoas do mundo, mas são pessoas de todas as etnias, povos, línguas, tribos e nações. Deus se agrada que pessoas de etnias diferentes, culturas diferentes, idades diferentes, recebam o Espírito Santo de Deus, sejam salvas, sejam usadas para a obra dele. É o que a gente vê aqui, galera. Olha para o lado aí, rapidinho, todo mundo diferente de você, mas Deus tem usado cada um de nós, e eu creio que tem sido assim, para espalhar o Evangelho dele, para seguir com essa majestosa obra que foi dada para a igreja de Jesus. Aqueles homens começam a falar, aquelas pessoas começam a falar, Maria está no meio dessas pessoas aqui, beleza, são 120, os irmãos de Jesus agora são convertidos. Se você leu os evangelhos, você vai reparar que os irmãos de Jesus, principalmente no evangelho de João, eles às vezes até zombam de Jesus. Tem uma hora que eles falam para Jesus assim, pô cara, vai lá para a festa, vai lá pregar na festa lá, para o mundo te conhecer, tipo assim, estão zoando.
Aqui eles já são convertidos, eles testemunharam da ressurreição de Jesus Cristo, como que ele venceu a morte. Agora, esses caras aqui são crentes, recebem o Espírito Santo, começam a falar, cheios do poder de Deus, e ao passo que eles falam, rola uma confusão naquele lugar, porque estava rolando essa festa em Jerusalém, chamada de festa de Pentecostes. Durante essa festa tinha muita gente de outros países, de outras regiões, que falavam línguas diferentes, só que cada um aqui começa a ouvir aquela pregação na sua própria língua, e entende o que está sendo pregado. Perceba, quando o Espírito Santo se derrama, não há confusão, há entendimento. Aqui o Espírito se derrama, as pessoas ouvem, só que alguns começam a zombar, como é normal. No meio da pregação do Evangelho vai ter gente que vai se converter e vai temer, mas tem gente que está aqui pensando assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou ouvindo isso tudo? Isso parece não fazer sentido nenhum. Enquanto alguns aqui estão desejosos para ouvir a palavra de Deus. Então alguns começam a zombar e dizem assim, esse pessoal está bêbado. Pedro vai se levantar e vai dizer, galera, ninguém bebeu aqui, beleza, os bares estão fechados aí, 9 horas da manhã. E aí ele vai começar a pregar para aquelas pessoas, explicando o que estava acontecendo ali, naquele momento. Veja só o que o texto diz, a gente está no finalzinho da pregação de Pedro, Atos capítulo 2, verso 36. Eu pensei muitas vezes assim, em pregar o capítulo todo. Você percebe que eu até tentei fazer isso agora, mas eu não quis ler o capítulo todo para não deixar vocês cansados. Olha só, Atos 2, 36. Portanto, é a conclusão da pregação de Pedro. Pedro está explicando o que está acontecendo. Portanto, que todo o Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém. Primeira lição desse texto para a nossa vida: a pregação cheia do Espírito Santo está repleta das Escrituras. Saca só, para você pregar cheio do Espírito Santo, para você levar a mensagem de Jesus Cristo, para você cheio do Espírito Santo levar a mensagem de Jesus, você tem que estar repleto das Escrituras. Às vezes a gente pensa por alguns textos em que o próprio Jesus vai dizer assim: quando vocês forem presos, levados às autoridades, vocês não devem se preocupar, porque o Espírito Santo vai falar por meio de vocês. Então nem se perturbe o coração de vocês com, o que eu vou dizer naquele momento? Naquele momento sua boca vai abrir e você vai dizer aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Por causa de textos assim, a gente pode ter a impressão de que não existe preparação para pregar o Evangelho, mas não é assim na verdade. Por mais que esses homens sejam, em sua maioria, pescadores, eles conheciam a palavra de Deus melhor do que a gente. Consegue entender? Então, olha só, Deus certamente consegue usar pessoas humildes, certamente Ele consegue usar pessoas que não têm formação acadêmica. Sim, com certeza, desde que essas pessoas humildes e sem formação acadêmica, assim como os outros com formação acadêmica, estejam cheios da palavra de Deus. Cara, essa galera aqui viveu
a palavra de Deus a vida inteira. Esse pessoal memorizava a palavra de Deus, a ponto de Pedro agora citar o Antigo Testamento de cabeça, de improviso. Percebe, Pedro não tinha feito um sermão como você espera que eu tenha feito, não é isso? Para estar aqui nessa noite. Então Pedro não tinha feito lá os pontos, quando o Espírito se derramar, o que eu posso dizer na primeira lição? Na primeira lição eu vou dizer que Pedro não fez isso. Mas por que Pedro não fez isso? Primeiro, ele não sabia que ia pregar. Segundo, isso é o mais importante. Segundo, ele conhecia a Escritura desde que ele era criança. Nessa cultura, essa galera tinha que ler o texto no original em hebraico. Essa galera um dia tinha que ir para o templo e pegava uma passagem das Escrituras e no meio daquele rolo lia lá aquela passagem e mostrava o quanto conhecia sobre aquilo. Esses homens memorizavam a palavra de Deus mesmo. Era parte da cultura deles gravar o Evangelho e gravar a palavra de Deus para poder pregar. Ou seja, a pregação cheia do Espírito Santo, está repleta das Escrituras, não significa que a gente tenha que ter algum tipo de diploma. Certamente o Senhor não usa os arrogantes. Então, se eu começar a estudar a Bíblia para que eu seja um arrogante, se eu começar a estudar a Bíblia só para dizer coisas e aparecer e sei lá o que, cara, isso aí não vai valer de nada. O Espírito Santo não vai usar a sua vida. No entanto, por mais simples que você seja e por mais humilde que você seja, você tem que guardar essa palavra no seu coração para que você seja usado pelo Espírito Santo. Quantas vezes, querido, você já não viveu isso? Às vezes uma pessoa vem para você e uma pessoa vem sempre numa situação inesperada, quando você está sentado, não é quando você está de joelhos ou em pé com as mãos para o alto orando, tranquilo, você está no seu dia a dia e alguém vem com uma pergunta difícil, e alguém vem com um dilema da vida, e alguém vem para abrir o coração para você, e nessa hora você tem que estar cheio da palavra de Deus, para você poder pregar o Evangelho. Perceba, o Senhor usou pessoas preparadas, sempre foi assim. Você acha que Moisés não era um cara preparado? Moisés era um cara preparadíssimo para o seu tempo, assim como Josué era, assim como Pedro era certamente, assim como os outros apóstolos, apesar de novos, eles estavam totalmente preparados para aquela missão, porque eles ouviram a palavra a vida toda, eles viveram com Jesus no seu discipulado durante 3 anos e meio, agora eles estão prontos para pregar. Quando a oportunidade surge, você tem que estar preparado. Quantas vezes, graças a Deus, isso aconteceu? Nem sempre também acontece, e é culpa minha, e eu estou errado. Eu já falei muitas vezes, irmãos, vou falar só a história boa agora, beleza? Quantas vezes, cara, algumas pessoas vieram para mim com dilemas da vida, e o que veio à minha cabeça foi versículos da Bíblia, literalmente. Eu não estava com a Bíblia na mão, mas eu estava lendo lá no meu coração. Por quê? Porque o Senhor já tinha falado comigo diversas vezes. Cara, você não vai gravar essa palavra na primeira leitura, beleza? Você está lendo agora a Bíblia, talvez alguns, pela primeira vez, juntamente com a igreja, e a gente está lendo naquela pressão assim de ler muito rápido, porque são muitos versículos de uma vez. Mas nessa primeira leitura, cara, você não vai gravar nem na segunda, nem na terceira, e eu te garanto que nem na 10ª. Você tem que continuar lendo e você tem que continuar mantendo essa palavra viva no seu coração. É a palavra de Deus que converte certamente. Então por isso que Pedro vai para esse público usando a palavra de Deus. Se depois você puder, na sua casa ler esse capítulo 2 e a pregação de Pedro mesmo a partir do verso 14, e você puder sublinhar todas as vezes que Pedro fala de Deus nesse sermão, é coisa inacreditável. Toda hora ele fala Deus, o Santo, Deus, o Senhor, o Santo, Deus, o Senhor, assim o tempo inteiro. Pedro estava cheio do Espírito Santo e ele estava lembrando daquilo que ele já conhecia. Então perceba, Pedro estava cheio do Espírito Santo, lembrando do que ele conhecia antes do Pentecostes. Queridos, eu li a Bíblia antes de me converter, e no meio da leitura eu me converti. Mas eu fui lendo antes, e fui me enchendo antes, e chegou uma hora que eu vi que a ficha caiu. É claro que Deus já estava trabalhando no meu coração lá desde o início. Eu nem ia abrir a Bíblia para ler se não fosse o Espírito Santo, eu não ia querer,
e querer fazer qualquer outra coisa da minha vida. Mas quando a ficha caiu, eu já reconheci tantas coisas que eu tinha lido anteriormente. A pregação, ela é cheia de Espírito Santo, cheia do Espírito Santo quando ela está repleta da palavra de Deus. Amém? Segunda lição que esse texto traz para a gente: a pregação cheia do Espírito Santo é corajosa para declarar a verdade incômoda da cruz de Jesus. Então, a pregação cheia do Espírito Santo é corajosa. Perceba, Pedro mudou radicalmente de uma hora para outra quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Você pode chamar isso de batismo com o Espírito Santo, de preenchimento do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo. Você pode chamar do jeito que você quiser, mas você tem que querer esse negócio para a sua vida, beleza? A pregação cheia do Espírito Santo é corajosa. Pedro, de uma hora para outra, ele tinha sido aquele que traiu a Jesus Cristo, negou a Jesus Cristo. Ele tinha sido aquele que foi avisado por Jesus que o negaria, que o deixaria só. Pedro é tão soberbo antes que diz assim: não, se tiver que morrer eu morro, Jesus. Beleza, na hora eu estou lá com você. E pelo contrário, Pedro foge. Pedro amaldiçoa, fala palavrão, possivelmente, na hora do aperto. Só que agora, Pedro é uma outra pessoa, recebe o Espírito Santo e corajosamente prega a palavra. Cara, olha só como é que a pregação de Pedro é pressão total. Verso 36, portanto, que todo Israel fique certo disso. Olha só, galera, se 3.000 se converteram, quantas mil pessoas ouviram isso? A gente está aqui, não sei se você está entendendo, a gente está 50 dias depois de que Jesus foi crucificado. Então assim, a galera que crucificou Jesus estava ali, beleza? Permanecia naquele lugar. O mestre dele tinha sido torturado, açoitado, crucificado, e agora ele, 50 dias depois, se levanta na pressão e diz isso daqui, ó. Portanto, para mais de 3.000 pessoas, portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram. Cara, isso aqui é pressão total, não é? Quando a gente prega, a gente evita dizer vocês, para a gente não ofender coraçãozinho puro de vocês. Aí a gente diz assim: nós, queridos, nós somos pecadores, irmãos, nós falhamos, nós somos assim. A gente diz para a gente se incluir e você não pensar assim: pô, o cara é um acusador, né? Está ali me acusando. Pedro quebra toda essa regra. Pedro olha para aquela galera ali que tinha acabado de açoitar Jesus, torturar, matar Jesus, e diz: portanto, que todo mundo fique sabendo, todo mundo que está aqui tem que saber. Tradução, beleza? Aqui, olha, tá bonito. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Portanto, que todo mundo saiba aqui, todo mundo tem que saber: vocês crucificaram a Jesus, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês crucificaram a Jesus. Cara, imagina o impacto desse tipo de cena, o impacto dessa palavra. Imagina o poder disso, sobretudo a coragem de Pedro para fazer isso. O covarde como eu e você, beleza? O covarde que 50 dias antes tinha falado: eu não conheço, não sei quem é. E a mulher chata lá daquele lugar estava atrás dele falando assim: você tem sotaque de Galileu, você é da terra dele, você fala igualzinho a ele. Já vi você andando já com esse cara. E ele: não sou eu, não conheço. O covarde que há 50 dias falou: não conheço, agora corajosamente prega a palavra, diz que aquele povo ali tinha crucificado a Jesus. A pregação cheia do Espírito Santo é corajosa para declarar a verdade incômoda da cruz de Jesus. Queridos, a gente prega a Jesus e este crucificado, escândalo e loucura. Para esse mundo que a gente prega, como que a gente traduz essa parada para a nossa vida? Para esse mundo que a gente prega, você tem que ser corajoso. Para ser corajoso, você tem que estar cheio do Espírito Santo.
Você consegue entender? Aqui não é uma questão assim, Pedro na raça. Aqui é Pedro, o cara é brabo, é guerreiro, é sei lá o quê. Não, cara. Ele por ele mesmo, ele se acovardou. Quando ele dependeu de si mesmo, quando ele foi peneirado, como Jesus disse, Satanás vai te peneirar, Pedro, mas eu estou orando por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando ele foi peneirado, confiando na sua própria força, ele falhou. Assim como eu e você, irmãos, a gente falha. Primeiro aperto que tiver, a gente vai escorregar. No primeiro aperto, a gente vai se acovardar, a gente vai se calar. Deus, tenha misericórdia da gente para a gente não negar Jesus Cristo. Mas agora, cheio do Espírito Santo, ele tem coragem. Para você ter coragem, você tem que estar cheio do Espírito Santo. E para você estar cheio do Espírito Santo, você tem que estar cheio dessa palavra. É simples assim. Para você se encher do Espírito Santo, você tem que se encher da palavra de Deus. Amém? No meio dessa geração, você vai pregar sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus é um incômodo. Olhar para a cruz é olhar para o próprio pecado. Ninguém quer isso. Ninguém, queridos, quer se reconhecer pecador, falho, incapaz. A mensagem da cruz é terrivelmente essa. A mensagem da cruz é a seguinte: não importa o que você faça, não importa, você sozinho não consegue ser salvo. Não importa o que você faça, você não vai chegar a Deus. Você não é bonzinho o suficiente. Você é falho e incapaz. A mensagem da cruz é que a sujeira que Jesus carregou era sua. Essa é a mensagem da cruz. Porém, essa é a mensagem que salva, porque ela é a verdade. Você precisa ter coragem para hoje chegar na universidade na qual você estuda e pregar essa palavra aqui. Dizer que pecado é pecado, beleza? Lê o que é pecado lá em Romanos, em Gálatas. É o que está na nossa mídia hoje, é o que todo mundo quer que a gente engula. E você vai dizer para essa galera: olha só, isso é pecado, é abominação diante de Deus. De algum modo, cara, essa pregação salvou 3.000 pessoas. Naquele dia, em um dia, 3.000 pessoas se converteram. Sabe o que é doido? Que a gente troca essa ideia toda semana após semana, a gente troca essa ideia. Todas as igrejas que facilitaram a pregação do Evangelho estão vazias. E graças a Deus por isso que elas estão vazias. A gente que prega a salvação pela fé, a gente que diz que pecado é pecado, a gente que fala sobre arrependimento. Aqui, queridos, esse negócio aqui está cheio. Por quê? Porque o Senhor traz aqueles que são seus. Dia após dia, o Senhor vai salvando aqueles que foram escolhidos por Ele, the chosen. Beleza? Então aqui, todos nós. Cara, seja fiel, beleza? Ainda que a palavra seja dura, seja fiel. Pedro não ficou pensando assim, cara, pô, isso é pesado, hein? O que eu digo para essa galera? Vocês que talvez, assim como eu, dando aquela volta para dar aquela maciada. Não, vocês que crucificaram Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ele fala isso, você vai ter que traduzir, beleza? Quando ele fala isso, o povo sabe o que é. Agora, se chegar na UF, então, esse Cristo aí que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Os caras vão pensar assim, o que está falando, né? Deus o fez Senhor e Cristo. Nesse império, o Senhor significa que é
o último, o maior de todos, acima de César. Quando ele diz Cristo, todos entendem que é o Messias prometido. Você vai ter que explicar um pouquinho mais essa história. Amém? Terceira e última lição, apagou aqui a minha terceira e última lição. Terceira e última lição, a pregação cheia do Espírito Santo gera arrependimento profundo. Olha só que coisa impressionante, irmãos. Verso 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A pregação é a mesma. Se você ler o início dos evangelhos, abre a hora que você quiser aí na sua casa, o início do evangelho de Marcos. Qual era a pregação de João Batista? Arrependam-se. Qual a pregação de Jesus? Arrependam-se. Qual a pregação de Pedro? Arrependam-se. Qual é a sua pregação na universidade hoje? Arrependam-se. Para a pessoa se arrepender, ela tem que estar fazendo alguma coisa errada. Arrependam-se. E por incrível que pareça, o Espírito Santo faz essa obra. Você percebe que as pessoas se arrependem, elas buscam a opinião dos apóstolos e perguntam: o que a gente vai fazer a partir de agora? O que a gente faz? Pedro vai aplicar a pregação para a vida desses caras, arrependam-se. O que é arrependimento? É mudança de vida. Então, o que Pedro está dizendo para eles? Olha, mude de vida, a vida de vocês tem que mudar. Agora vocês têm outro Senhor. Agora o rei de vocês, o Messias, é outro, é Jesus. E agora vocês vão se submeter à autoridade dele. Agora vocês se reconhecem como pecadores. Hoje a gente participou de um batismo maravilhoso, aí de um irmão do Gol. E não vou falar o nome do irmão para poupar o irmão, mas foi maneiro, né? A Bruna estava lá, a galera que estava foi top demais. Uma das questões que a gente coloca na hora que a pessoa professa a fé, né, declara sua fé em Jesus Cristo, é se ela se reconhece como pecador. Para que você se achegue a Jesus, você precisa se reconhecer como pecador. Então Pedro vai dizer: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então é necessário, queridos, arrependimento. É necessário que as pessoas percebam que a vida delas está caminhando para o precipício, para a morte e, sobretudo, para a morte eterna. É importante falar sobre as coisas espirituais, nos termos espirituais, falar sobre vida eterna, falar sobre salvação, falar sobre morte eterna também. A pregação cheia do Espírito Santo gera arrependimento profundo. Então, o que a gente percebe? Quando a pessoa realmente se converte, a vida se transforma radicalmente. Radicalmente, queridos. Então, quem tinha relações sexuais sem estar casado, para de ter. Isso acontece. Quem vivia uma vida de promiscuidade, deixa de viver. Quem roubava, não rouba mais. Agora trabalha e ainda divide o que tem. Aquele que mentia, agora fala a verdade. Aquele que ofendia, agora abençoa. O nosso coração precisa de transformação profunda. O texto continua assim, verso 40, com muitas outras palavras os advertia, insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Então saca só, a gente tem a impressão que isso tudo aconteceu em 5 minutos, 3.000 pessoas se converteram e acabou. Mas não, parece pelo final aqui do texto,
que a pregação continuou. Então, não foi numa pregação que todo mundo se converteu e maravilha. Olha só, verso 40. Com muitas outras palavras os advertia, insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Então, a pregação durou o dia todo, porque as pessoas começaram a querer saber, e agora o que a gente faz? E aí a coisa se espalhou pelos outros apóstolos, provavelmente pelas células, e aí os líderes replicaram a parada nas suas células, e a pregação permaneceu a mesma: arrependam-se, salvem-se dessa geração corrompida. Cara, não sei você, mas a geração que a gente vive, eu acho a mais corrompida de todas. Há 20 anos, 22 anos, eu estava na UF, beleza? Cara, já estava um negócio esquisito. Há 22 anos, hoje eu tenho certeza que é muito pior. Eu tenho certeza que hoje é muito mais corrompido do que antes. Você pega essa lista aí dos filmes que ganharam o Oscar. Pega o filme que essa moça aí, eu não assisti, beleza? Ouvi falar, eu não assisto, galera. Pô, já falei isso para vocês 200 vezes. Ó, no meu aplicativo, eu nem sei porque que tá assim também, que eu nem fiz isso. Mas no meu aplicativo, Disney, tá aqui. Aí aparece uma legenda para mim assim: a sua classificação é filmes até 14 anos, tá escrito aqui. Só que eu sou mais infantil ainda para Disney, que a Disney tá com 14 anos, para mim tá demais. Então, se tiver 12 anos, eu já nem tô assistindo mais. 10 eu já tô assim, pô, 10 anos, tá difícil. Eu gosto de classificação livre, que é aquela baboseira mesmo, classificação livre. E até isso tá complicado. Eu assisto antes às vezes, para não assistir com os meus filhos. Beleza? Pega o Oscar hoje aí, a menina que ganhou o Oscar. Nem sei o nome da pessoa, Emma, sei lá o quê. Sabe qual é? Uma atriz que ganhou o Oscar. Cara, eu soube da sinopse desse filme. Não tenho nem coragem de assistir, nem vou assistir. Deus me livre de assistir esse negócio. Cara, o filme é ridículo. Ridículo. É um Frankenstein feminino que, pô, a mulher adulta fica com cabelo. Tô dando spoiler, beleza? Você já não vai assistir. Maravilha. Pô, quem foi passou vergonha no cinema? Quem é crente aqui foi assistir esse filme? Passou vergonha no cinema. Se ferrou, se deu mal, beleza? Quando você lê aquele negócio lá de 18 anos, você fica ligado, cara. Pô, o filme é depravação total. Aí a menina é adulta com cabeça de criança, quer transar com todo mundo e é isso o filme. A menina exposta ali, expondo, né, a sua intimidade. Cara, que filme horroroso. Mas isso é reflexo do nosso mundo. Essa é a nossa sociedade. Sobretudo, é uma sociedade que rejeitou a Deus. Você vai ver nas obras e nos filmes que o Evangelho é o pior que existe. Isso aí é pouco, irmãos. A representação do que seja Cristo e do que seja cristão é que isso daqui não presta, que isso daqui que estragou a sociedade. A palavra de Deus, você viveu uma vida santa, foi isso que estragou o nosso mundo. Esse é o discurso que existe desde a filosofia de Nietzsche. No entanto, a pregação do Evangelho, ela gera arrependimento. Como que a gente vive essa parada para a gente finalizar? Primeira aplicação: esteja repleto da palavra de Deus para ser usado na proclamação do Evangelho. Enquanto você não estiver cheio desse livro aqui, queridos, enquanto você não estiver cheio da palavra de Jesus Cristo, enquanto você não estiver cheio do Espírito Santo, a coisa vai se tornar certamente impossível. Certamente impossível. Você precisa se dedicar. A gente está vivendo muito provavelmente os últimos dias. Você precisa se dedicar a essa palavra para que você ganhe as pessoas que estão do seu lado. Talvez você vença a preguiça na esperança de ganhar essas pessoas por amor a elas, entende? Então, tipo assim, pô, tem tanta coisa, tem esse filme ridículo aí que está passando, dessa menina aí que ganhou o Oscar. Pô, mas tem a minha Bíblia. Cara, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu sei que isso é radical.
Irmãos, o evangelho é radical, sempre foi assim. Jesus diz: deixa os mortos enterrar seus mortos. Você, vem e me segue. O evangelho sempre foi radical. A porta sempre foi estreita, o negócio sempre foi difícil. Então, esteja repleto da palavra de Deus. Pô, é dia e noite. Agora a gente tem essa facilidade de aplicativo. Pô, eu boto para ler a Bíblia ali direto, leio várias vezes e ouço, fico ouvindo pregação o tempo todo. Eu vou confessar para vocês, irmãos, eu ouço também o tio Nico direto. Playlist está lá minha, tio Nico, pô, vou ouvindo, mas ouço as pregações aqui da igreja também. Direto também. E aí eu vou por etapas, né? Pô, ouço as pregações da igreja, ouço o tio Nico, aí depois ouço um outro tio que eu gosto também, o Hernandes, aí depois volto para as pregações da igreja. A gente ainda tem essa possibilidade 2.0. Cara, quando inventarem o 3.0, a gente vai amar, não vai? Mas tudo bem, a gente se consola com 2.0 por enquanto. Pô, cara, eu boto esses irmãos 2.0, é maneiro demais. Aí eu ouço duas em vez de uma, né? Que eu ouço rapidinho, aí pô, já vou ouvir essa outra aqui também. Aí já ouço a outra. Encha-se da palavra de Deus. Cara, faça de tudo para estar aqui no culto, faça de tudo para ouvir essa série de pregações sobre Atos dos Apóstolos. Essa semana a gente teve essa bênção, né? Pô, a gente estava aqui quinta, cultaço aqui, quinta-feira. Sexta, pô, quem estava aqui do UP? Isso, pô, gosto muito. Maneiro. Cara, a gente estava aqui também. Aí ontem eu falei pro pessoal, ó, amanhã vai ter comida 0800. Aí tá todo mundo aqui. Jesus usou essa estratégia também, né, na multiplicação. A galera começou a ir atrás. Pô, aí hoje a gente está nesse culto aqui, amanhã a gente vai estar num culto maravilhoso aqui da igreja, falando sobre a ressurreição. Você tem que se encher da palavra de Deus. Tem hora que não vai ter jeito. Você vai estar no meio do trabalho, você não tem o que fazer, você tem que focar ali naquela parada. Mas sempre que não for esse horário de obrigação, pô, cara, sua obrigação é focar na palavra de Deus. Por fim, tenha coragem no meio dessa geração. Queridos, as pessoas vão ser alcançadas se a gente for corajoso. Alguém teve a coragem de pregar o evangelho para você. Você já reparou isso? Meus amigos tiveram a coragem de dizer para mim que eu estava errado. Tiveram a coragem de abrir a Bíblia e ler comigo a Bíblia. E falaram assim, pô, cara, você quer saber sobre Jesus? Vamos sentar e vamos ler. E pararam do meu lado e começaram a ler, começaram a me confrontar, até o dia em que isso tudo fez sentido para mim. Alguém fez isso por você, você precisa fazer isso por alguém. Cola em alguém lá da sua faculdade, do seu trabalho, e corajosamente fale sobre a morte de Jesus. Recentemente a gente ouviu um boato, galera, eu nem acompanho essa parada, mas a gente ouviu um boato que uma igreja teria dito assim, pô, na Páscoa a gente não vai falar umas paradas de Páscoa para não afastar uma galera que venha de fora. Pô, cara, pelo contrário, a Páscoa é para falar da Páscoa, beleza? Aproveitar para falar da cruz. A pregação de Paulo resumiu como isso. O que eu prego para vocês é Cristo crucificado, escândalo e loucura. Escândalo, loucura. Você vai ser visto como louco na sua escola, na sua faculdade e seja lá onde for, no seu trabalho. Seu vizinho vai achar que você é maluco, vai ficar escandalizado com você. Cara, que pessoa louca, maravilha. Quando o Espírito Santo fizer a obra, ele vai ser mais um louco com você, pregando para outros loucos que vão ser alcançados também. Tenha coragem, tenha coragem. Nunca a Bíblia chamou, nunca Deus chamou, nunca Jesus chamou pessoas para serem covardes, nunca foi assim. Sempre foi para que tivessem coragem para anunciar a palavra de Deus. E como que você faz isso? Nesse ciclo. Para ter coragem, tem que estar cheio do Espírito. Para estar cheio do Espírito, tem que estar cheio da palavra.
E se eu estiver cheio da palavra, eu vou estar cheio de coragem, e vou estar cheio do Espírito, e aí eu vou ter condições de pregar para a minha geração. E certamente a gente vai ver mais de 3.000 conversões, irmãos. Eu lembro de uma geração que recebeu uma palavra desse tipo no país de Gales, início do século XX, 100.000 pessoas se converteram. 100.000 pessoas, por causa de jovens que tiveram a coragem de pregar. Que Deus nos dê essa coragem através do derramado do seu Espírito. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra mais uma vez, Senhor. Como a gente quer, Senhor, ser preenchido, batizado pelo Teu Espírito Santo, Pai, a ponto de pregar a Tua palavra com toda a coragem para essa geração na qual o Senhor nos colocou, Senhor. Alguém certamente teve essa coragem e foi usado por Você para alcançar o nosso próprio coração. Usa a nossa vida, Senhor, apesar de nós, usa a nossa vida, Senhor. Ajuda a gente a deixar qualquer empecilho, qualquer distração de lado, Senhor. Ajuda a gente a se encher da Tua palavra, Senhor, por favor, para que a gente possa estar capacitado a pregar o Teu Evangelho, para que a nossa geração seja salva também, Senhor. Você pode salvar mais do que 3.000 nessa igreja, Senhor. A gente crê que pode ser assim, Senhor. Ajuda a gente então, Senhor. Derrama o Seu Espírito sobre nós. Traz um avivamento para a Sua igreja, para o Gol, Senhor, para o Up, Senhor. Traz um avivamento sobre nós, Senhor. Essa é uma obra totalmente Tua, exclusivamente Tua, Senhor. Você já agiu tantas vezes de modo extraordinário, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Em nome de Jesus, amém.